Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vou continuar com este projeto. E para esta pintura escolhi as cores: o branco, o amarelo canário, o siena natural e também o amarelo ouro. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou usar aqui um pincel de número 10 e um pincel de número 6. Então, com esse amarelo canário, vou fazer de 2 em 2 pétalas, mas você pode fazer mais, tá? É que como é voltado também para iniciantes na pintura, então vou fazendo dessa forma, aqui com esse amarelo ouro. Talvez eu use um pouquinho do sépia. Agora com o pincel de número 6, vou usar aqui uma bandejinha. Um pouco desse siena natural. Bem pouquinho, aqui eu já vou usar diretamente. Já vou fazer uma sombra aqui, referente a esta pétala. Vou lavar o pincel, usar um pouquinho só do branco. Ou melhor, antes eu vou usar já aqui o sépia. Fazendo aqui essa sombra. E um pouquinho de branco. Mas não vai ficar tão forte. Ele se mistura com esse amarelo canário. Vou substituir aqui por outro pincel de número 4. Que aí ele já tem o traço um pouquinho mais fino. Agora eu vou para as próximas. O amarelo canário. Cor amarelo ouro. Então venho misturando aqui, mas ao mesmo tempo você pode dar mais detalhe aqui para esta pétala.
Desta forma, com o pincel de número 6, um pouquinho desse siena natural. E você vem detalhando pétala por pétala. Com um pouquinho do siena, com o pincel de número 4. Bem pouquinho. E agora eu venho com o branco. Se misturando aqui com esse amarelo canário. Caso você goste de mais branco, pode usar também, não tem problema. Preencho o restante com o amarelo ouro. Essa parte ela é realmente bem tranquila, é só o preenchimento. Você pode misturar com movimentos circulares. Pincel de número 6. Com um pouquinho desse siena.
Aqui eu vou usar um pouquinho mais, por conta que essa tapeta ela está fazendo uma sombra aqui. O mesmo se repete aqui nesta parte. E ainda mais presente nessa última aqui de baixo. Com esse... Deixa eu lavar aqui o pincel. Com esse sépia. Reforçando aqui um pouquinho mais dessa sombra. Com um pouco de branco. E um pouquinho de branco. Só aqui na pontinha. Siena natural, bem pouquinho aqui. Já aproveito aqui. Para fazer uma gotinha. Você pode usar um pincel de número 0 também, ou um fininho que você tenha, o da sua preferência. Vou passar um pouquinho aqui só para dissipar um pouquinho. E põe em um pontinho, fica bem clarinho, bem suave. Quase até que imperceptível, né? Deixa eu colocar um pouco mais esse amarelo ouro aqui dentro. Para também se destacar mais.
um pouquinho desse siena. Para reforçar a parte aqui de baixo. Pronto, temos aqui uma gotinha. Vou fazer outra aqui também. Bem sutil, se passar um pouquinho aqui com o pincel, só ajustar. Que aqui ficou bem mais suave. Pronto, agora sim. Ficou certinho. Observação, aqui eu venho com amarelo canário. Aqui também, esta está em cima. Para não confundir, já vou fazer a outra. A outra está aqui, ó. Que pertence ao girassol de baixo. Lavei o pincel cor amarelo ouro. Por ser um pincel maior, estou usando aqui a pontinha do pincel para alcançar essas áreas menores. Na dúvida, substitui o pincel. Pode ser um de número 8, um de número 6. Acaba variando um pouquinho pelo tamanho do risco. Às vezes, se o risco é um pouco maior, aí se tem maior facilidade para esses pequenos detalhes assim. Agora com o pincel de número 6, cor siena natural. Olha, vou usar um pouco mais aqui também. Vou puxar só um pouquinho aqui. Aqui, ó, já vou fazer essa sombra pensando no elemento que está à frente.
Vou usar a cor sépia. Reforçando aqui aonde eu quero essa sombra. Só que também sem muito exagero. Com um pouquinho do siena, sim, só para detalhar um pouco essas folhinhas, essas pétalas. Com branco. Um pouquinho aqui. Geralmente, pessoal, é bem rápido, tá? Não demora tanto assim, não. É por conta que, como eu estou fazendo assim uma quantidade menor de pétalas, então acaba demorando um pouquinho mais e até pela questão didática também, para que vocês possam acompanhar e ficar com o mínimo de dúvida possível, mas caso você tenha alguma dúvida, comenta aí que eu vou responder seu comentário. Estive muito ocupado, por isso tem muitos comentários pendentes, mas assim que eu possível eu vou responder um por um, tá bom? E agradeço muito pelo carinho, você que comenta aqui no canal, deixa seu relato, seu elogio, que faz aqui as pinturas e deixa o seu relato também. Agradeço muito pelo seu carinho, um forte abraço e que Deus te abençoe grandemente, que você continue fazendo pinturas lindas e maravilhosas. Para essas pequenas folhas aqui, pincel de número 4, verde pistache, para a parte aqui de baixo, um pouco desse verde oliva, que vai subir até esse verde pistache, olha. E na parte de baixo do cantinho que ficou com verde pântano.
Vou usar um pouco de branco. Vou suavizar para ficar mais leve. Pouquinha coisa aqui, olha, bem leve, bem pouquinho. Um pouquinho do pistache para realçar ali e ficou desta forma. Aqui poderia até colocar, mas aí, como essa pétala está aqui, entre esse espaço, então ficou desta forma. Aqui com verde pistache. Um pouquinho de amarelo canário. Já misturando com esse verde. Cor amarelo ouro. Não vai fugir muito da combinação das cores aqui. Um pouquinho do siena. Bem mescladinho com o amarelo ouro. Um pouco desse verde oliva. Com um pincel de número 4, vou usar um pouco com esse verde oliva para fazer uma sombra aqui também. Um pouquinho do rústico, ou melhor, do sépia. Só que eu não vou passar aqui, eu vou vir com batidinhas.
pontinha aqui do pincel. Porque ao fundo ainda vai ficar com o verde oliva, com o siena. Agora com um pouquinho do amarelo canário, também com batidinhas aqui, olha. Fazendo aqui essa sombra, eu vou deixar ela mais suave. A quantidade ela é bem pequena. Na pontinha do pincel, e venho aqui com essas batidinhas. Tem outras formas de fazer esse acabamento aqui no canal também. Outras formas até parecem mais complicadas. Fiz com um palitinho de dente. Mas é bem tranquilo, não é tão difícil não, gente. Vocês vão gostar. Vou usar um pouquinho desse verde pântano. Aqui. Aqui nesta parte com amarelo canário. Batidinhas também. Se quiser, use também um pouquinho de branco. Olha aqui a quantidade. Bem na pontinha do pincel de número 4. Escolhe aqui uma área específica. Que no caso, aonde tem mais claridade, também a iluminação. E ficou desta forma. Agora vou pintar aqui essa parte do guardanapo. Então, você pode preencher completamente com branco. Eu já vou adiantar essa parte, porque depois, assim que secar, eu volto fazendo os detalhes também. Então, preencha completamente com branco. Caso o seu risco aqui, por exemplo, venha a cobrir, você pode usar um lápis e marcar também. Desta forma, agora eu venho com a cor cinza chumbo. Mas pode ser pode ser o cinza lunar.
Eu venho sobre o branco porque eu quero que fique mais suave mesmo. Um pouquinho aqui só para dar forma, mas ainda assim fica bem suave. Eu uso bem pouquinho na pontinha do pincel. Estou com o pincel de número 10, mas aqui já poderia substituir por um pincel menor. Aqui, ó, se você tiver dificuldade, você pode passar normalmente assim, ó. Pode ver que fica realmente sobreposto aqui. E aí você vem com branco, lavei o pincel, volto com o branco e aí você vem, olha, corrigindo aqui. E fica perfeitinho, certinho. Um pouquinho desse cinza chumbo aqui. Se achar que está muito forte, você pode clarear também usando o, o branco. Faço o preenchimento nessa parte. Eu estou fazendo por etapas, justamente para não perder aqui o desenho do risco. Substituí aqui o pincel, agora eu venho com esse de número 4. Como aqui é uma área bem pequena, e olha como eu venho aqui marcando também de uma forma bem suave. Caso haja necessidade, você volta com um pouquinho de branco.
com mais um pouquinho de branco. Desta forma aqui eu vou pôr até um pouquinho mais. Que aí não vai ficar tão forte. E ficou assim. Preencho aqui completamente com branco. Agora com cinza chumbo. Vou usar aqui o pincel de número 4. Inicialmente aqui eu vou deixar um pouquinho mais forte. Só vou substituir aqui o pincel. Um pouquinho de branco. Vou reforçar um pouquinho mais aqui. E aqui também. Com um pouco mais de branco. Justamente para alinhar aqui, olha. E ficou assim. Quando secar, aí já vai estar bem tranquilo para fazer aqui o bordado, aqui, né, o detalhe dessa pintura também. E aí você pode substituir, pode usar o stencil, pode fazer manualmente também, que vai dar certinho. E também vamos fazer aqui o porta-guardanapo também. Adiantei aqui esse girassol e escolhi também já o fundo da pintura. E até o presente momento está assim a pintura.
Para a próxima aula, já vou finalizar aqui também o bordado, a base para essa pintura e o fundo. E vamos concluir esse girassol também. Por hoje é só, espero que tenham gostado dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também, ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!